Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa aula com uma oração, a qual eu pediria que o Gerson fizesse. Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque o Senhor é Deus, soberano sobre todos nós, porque a tua ira, a ira divina, se transforma em misericórdia e graça para aqueles que são atingidos pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor amou o mundo, de forma que junto com o julgamento vem a graça que nos traz paz em Deus com Cristo. Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa mensagem da Carta aos Romanos, que nós estamos estudando, um texto tão rico da Bíblia que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor, porque o texto nos inspira e nos ensina a estarmos mais próximos de Ti e próximos uns dos outros. Que nós estejamos hoje atentos, Senhor, para aprender com atenção, com interesse, essa mensagem que o Iberê preparou para nós a partir do texto bíblico. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu tive uma experiência notável ao preparar essa aula. A experiência no sentido de que eu não poderia estar aqui. Essa nossa aula vai ser uma aula, não porque eu queira, mas é um texto verdadeiramente sombrio da palavra de Deus. E eu, preparando a aula, cheguei à conclusão de que de maneira nenhuma eu poderia estar aqui ministrando essa aula. Portanto, eu peço a vocês que imaginem um receptor de televisão com uma antena conectada diretamente com Deus, com a palavra de Deus. Abstraiam a minha presença pessoal, porque eu não tenho direito de dar essa aula. Esse texto é de uma importância, de uma solenidade absolutamente fantástica. Aliás, toda a Escritura é assim. Mas a carta de Paulo aos Romanos, como nós sabemos, provavelmente a mais profunda, mais bem elaborada peça teológica jamais escrita em toda a história. Ao estudá-la, nós vemos a sua profundidade, as suas dimensões e realmente a gente se curva, se ajoelha, pede perdão por simplesmente pelo fato de estar aqui na frente e não poder nem existir. Meus caros, o que acontece, Geraldo, quando alguém que não é médico tenta se curar a si mesmo? Não dá certo. Quando alguém que não é médico tenta se curar a si mesmo, não dá certo. E é exatamente esse o passo inicial, ponto de partida da nossa aula. Não há nada que afaste tanto as pessoas de Cristo quanto a sua incapacidade de ver que precisam dele. Ou seja, se nós que somos doentes incorrigíveis, das mais terríveis doenças, simplesmente quisermos nos curar e achamos que podemos chegar à salvação sozinhos, isso é absolutamente impossível e não vai dar certo. Ou seja, todo aquele que não imagina que precisa de Cristo, não, Cristo, uma pessoa boa, legal, que veio ao mundo no passado, ensinou coisas boas, mas eu não preciso dele. Existe gente que acha que não precisa de Cristo? Sim, a maioria. A maioria, dentre inclusive nominalmente cristãos. Muitos não acham que precisam de Cristo. Na verdade, pessoal, o que está aí é a verdade suprema do Evangelho. Os que creem na autojustificação nunca chegam a Cristo. Esta mensagem foi, mais uma vez, apresentada hoje pelo reverendo Fernando no seu sermão. Todo aquele que acha que pode subir a escada sozinho, e que essa escada nos leva ao aperfeiçoamento a ponto de nós merecermos a presença de Deus,
a vida eterna e a salvação, obviamente nós jamais poderemos alcançar. Aqueles que têm a presunção de que acham que podem chegar. Eu não me refiro especificamente a uma ou outra religião. Eu conheço um pouco das outras, estudei um pouco, tive até experiências pessoais com algumas delas. O Espiritismo fala de reencarnações sucessivas a partir das quais o espírito vai se aperfeiçoando até que se torne um espírito de luz. Ou seja, uma religião centrada no homem, no espírito do homem, que pode ir se aperfeiçoando a partir de si mesmo. E os espíritas são bondosos, são caridosos. Provavelmente os atos de caridade que os espíritas pratiquem sejam em grande dimensão, mas há um erro fundamental aí. A salvação vem deles, do próprio ser humano, do próprio espírito humano que pode ir se aperfeiçoando. Assim também, o budismo, o brahmanismo, com origem em Buda, a meditação, o abandono de tudo que seja material, a meditação profunda pode levar o homem ao conhecimento da verdade, à revelação do divino. Novamente, uma religião centrada no ser humano. O grande propósito do trecho que nós vamos estudar é demonstrar efetivamente que a palavra todo não está grifado, mas é isso aqui, todo ser humano está debaixo do poder do pecado e, portanto, tanto judeus como não judeus, ou seja, todos os outros, precisam da salvação que há em Cristo para a sua redenção e para a justificação aos olhos de Deus. Ou seja, Paulo escreve essa carta, provavelmente uma carta muito bem planejada, muito bem pensada, dada a sua profunda elaboração doutrinária, isso fica muito evidente. Qual é a estrutura dessa carta? Primeira coisa que Paulo trata nessa carta, no capítulo 1 de Romanos, versículos 18 a 32, ele faz um retrato da sociedade gentílica depravada que dominava a maior parte do planeta naquele momento e ainda hoje domina. Na segunda parte, ele se dirige à humanidade como um todo e se refere especificamente à hipocrisia dos críticos e moralistas que proclamam, mas não praticam os altos padrões éticos que pregam. Isso está em Romanos 2,16. Depois, ele se volta especificamente ao povo judeu. E eles o chamam de presunçosos. Os judeus são vistos como presunçosos em relação ao seu conhecimento da lei. Isso está no trecho que vai de Romanos 2,17 a 3,8. E, finalmente, ele dirige o seu libelo a todos nós, seres humanos, mostrando a todos nós que somos culpados e indesculpáveis diante de Deus. E isso está no trecho, capítulo 3, versículos 9 a 20, que encerra esse trecho que nós vamos estudar hoje. Então, seguindo essa estrutura, vamos trabalhar agora o retrato da sociedade gentílica depravada, que está no texto de Romanos 1, 18 a 32, primeiro capítulo, 18 a 32. Eu peço que vocês o tempo todo mantenham esse trecho de Romanos, capítulo 1, capítulo 2 ao capítulo 3, e o tempo todo vocês podem lançar os olhos, porque a carga doutrinária existente nesse trecho é muito grande, e a gente não pode gastar muito tempo fazendo as leituras, mas muitas coisas eu vou mencionar e vou ler toda vez que eu entender que isso seja valioso. Primeira coisa que Paulo faz ao tratar desse texto é mencionar a ira de Deus. A ira de Deus deve ser uma coisa tremenda. Quantos de nós já nos iramos alguma vez na vida? O Cícero é uma pessoa sempre muito alegre. Quando ele chega, todo mundo começa a rir. Basta a presença dele, a gente começa a rir. Não que ele seja cômico, mas é que a gente associa alegria, graça à presença do Cícero. Aliás, eu me sinto muito honrado hoje. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo todos os professores dessa classe juntos na mesma sala
inclusive com a presença de 2 pastores. Quer dizer, é um desafio tremendo. Mas não sou eu que estou aqui. É uma televisão ligada diretamente na palavra. A ira de Deus. Ontem nós tivemos a Festa das Nações. A pedido da Cíntia, ela me pediu para projetar o que acontecia no salão aqui, no telão, na quadra. E isso é um desafio razoável, porque implica em colocar uma câmera no salão e passar um fio comprido, de alta qualidade, para não haver perda de sinal, até o projetor que fica na quadra. Há 3 anos atrás, nós mandamos fazer um fio de altíssima qualidade, com terminais de altíssima qualidade, simplesmente para conectar a câmera e levar por esse fio até o projetor lá embaixo. Esse fio é um fio mais ou menos de 30 metros, fica guardado na sala aqui de recursos de som e imagem, numa prateleira lá em cima, de modo que ninguém sinta a tentação de pegar esse fio à toa para qualquer outra finalidade. E ontem, quando eu vim montar o fio e a ligação, peguei o fio, fiquei feliz de ter achado o fio, fiquei muito feliz. E quando eu peguei o fio, eu olhei a ponta do fio, ela havia sido cortada, não havia mais o terminal, e haviam colocado um interruptor para usar esse fio como acionador da máquina de fumaça que foi usada em alguns cultos dos jovens nos sábados à noite. Vocês imaginem a explosão de ira que eu tive. Quero matar quem fez isso. Porque na hora que você chega, você precisa daquilo, não existe alternativa. Cadê a ponta do fio? Mas eu me lembrei da aula que eu tinha preparado sobre a ira. E eu resolvi ter uma ira divina, quer dizer... A ira de Deus, pessoal, é completamente diferente da nossa. A gente tem uma ira venenosa, a gente tem uma ira nossa contra alguém, uma ira que destila veneno. Quando a gente se ira, porque na verdade nós estamos egocentricamente pensando como fui ofendido. A ira humana é uma coisa completamente diferente. Seria Deus capaz de uma ira desse tipo, uma ira maligna, venenosa? Claro que não. A ira de Deus é completamente diferente da nossa. Primeiro, ela não é raiva. Nós temos raiva. Deus não tem raiva. A ira de Deus é absolutamente impessoal. Ele não mira ninguém quando ele fica irado. A ira de Deus é uma reação contra o pecado. Deus tem uma ojeriza pelo pecado. Uma verdadeira aversão contra o mal. Quando Deus se ira, na verdade, ele se ira pela prática do mal, pela prática do pecado, pela rejeição dos homens, a verdade que há em Deus. Contra o que se revela a ira de Deus? Romanos 1,18 nos diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu queria chamar a atenção para essas 2 palavras que eu grifei. Elas não estão grifadas na palavra de Deus, eu grifei porque são as 2 palavras-chave desse texto. Impiedade. A essência do pecado é a impiedade, e a impiedade se manifesta efetivamente pela ausência de Deus. A essência da bondade, que seria o contrário da piedade, é exatamente a presença de Deus. Quer dizer, Deus se ira quando ele percebe que o ser humano deliberadamente nega a presença de Deus, a própria existência de Deus. Ele simplesmente se ausenta de Deus. Deus não pode se ausentar de nós. Ele permite que nós nos ausentemos quando queremos fazê-lo. Mas ele se ira muito com a impiedade. A impiedade, na verdade, é negar a existência dele. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Jesus Cristo para minha salvação. Ou seja, se Deus se ira contra essa impiedade, ele se alegra com a piedade, com a bondade, com a aceitação da sua presença suprema e soberana. A outra palavra-chave a ser mencionada é a verdade. A que verdade Paulo se refere? Bom,
a verdade de que Deus existe, Deus é o ser supremo, o Criador, e o Deus que se revela pela ordem natural das coisas através da criação. Paulo se refere exatamente a essa verdade. Romanos 1,20 fala: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, pois, indesculpáveis. Ou seja, a grande verdade que o homem deve conhecer, efetivamente, é a verdade da presença de Deus, do Deus Criador, que nos criou a todos e que criou a tudo desde sempre. Ou seja, o ímpio nega a verdade da presença de Deus, da existência de Deus, e muito menos o reconhecimento que Deus é o Criador. Deus se revela, meus caros, Ele se revela de uma maneira absolutamente universal. Ele se manifesta por tudo que há, por tudo que foi criado. Se nós nos imaginarmos tão minúsculos que somos aqui nesse planetinha, nós somos apenas um planetinha dos pequenos no sistema solar, gravitamos em torno de um Sol, que é também uma estrelinha de quinta grandeza, não é nenhuma das grandes. E nós sabemos que existem milhões e milhões de sistemas solares como o nosso. E nós sabemos que, para além desses sistemas solares que estão na Via Láctea, existem outros sistemas. Vamos imaginar quem criou isso tudo. É possível imaginar a grandiosidade de Deus a partir da nossa absoluta insignificância? Absolutamente impossível. Deus se revela através de tudo que foi criado. E os grandes cientistas, quando chegam e se aproximam efetivamente de revelações importantes a respeito da ciência, quase todos eles, não são todos, mas quase todos eles acabam sempre se manifestando. Existe alguma coisa muito majestosa por trás de tudo isso. Existe alguma coisa, uma inteligência incompreensível para mim que criou todas essas coisas. Portanto, os cientistas cada vez mais apontam, sem dúvida nenhuma, para a presença de Deus. A revelação de Deus se faz através da natureza. Ele se manifesta por tudo que foi criado, pela natureza. Mas é também uma manifestação contínua. Desde o início dos tempos, Deus vem se revelando, vem se revelando, vem se revelando, através de tudo que é manifesto, é tudo que é criado, e essas coisas continuam acontecendo. Portanto, nunca parou de acontecer. E, sobretudo, é criacional. A revelação de Deus se manifesta, sobretudo, pelas obras da sua criação. Ora, como se revela essa ira de Deus? Que já sabemos é a repulsa ao pecado. A ira de Deus se revela, manifesta de uma maneira silenciosa. É, na verdade, uma maneira quase que invisível, deixando com que os pecadores que o renegam, os ímpios, acabem vivendo do jeito que bem entendam. Ou seja, Deus permite aquele que decide viver sem Deus, que ele viva de acordo com seus desígnios, com as suas vontades. É como se esse ser humano se colocasse num processo, numa posição de autodeificação. Eu vou viver do jeito que eu acho que está certo. Existem pessoas que têm estofo ético muito amplo, pessoas boas, têm valores bons. Nós sabemos, cristãos, que na verdade o ser humano é profundamente perverso. Aqueles que se acham bons estão, de uma certa forma, se autodeificando. Mesmo essas pessoas entram na espiral descendente da destruição humana pelo pecado. Ou seja, a ira de Deus se manifesta sobretudo pela não intervenção
Não que Deus intervenha e nos puna o tempo todo. Ele deixa de intervir na nossa vida. Ou seja, ele deixa o ser humano à mercê do seu próprio caminho. E qual é o caminho natural do ser humano? Quando nós estudamos a natureza humana, o início do pecado acaba levando a um processo completo de deterioração do ser humano, de depravação do ser humano e de corrupção completa e gradativa. Ou seja, a gente começa com um pecadinho, e depois vai um pecadinho um pouquinho maior, depois vai um pecadinho ao quadrado, depois vai um pecadinho elevado ao cubo, depois vai um pecadinho elevado a π sustenido, e a gente vai indo, vai num processo de autodeterioração, de apodrecimento, de depravação, de queda. Ora, são 3 estágios, basicamente, que vão nesse processo. Primeiro, o ímpio, aquele que não revela e não reflete a verdade de Deus, tem um conhecimento absolutamente limitado do poder e da glória de Deus, e esse conhecimento limitado da glória de Deus abre caminho à idolatria, superstição e imoralidade. Isso está em Romanos capítulo 1, 21 a 24. Esse é o primeiro passo, o primeiro estágio. Mas o segundo estágio da espiral descendente aponta para um estado mais profundo de depravação. A troca da verdade de Deus pela mentira, que abre caminho a agir contra a natureza disposta por Deus, a paixões vergonhosas que violam a ordem divina. Isso está em Romanos 1, 25 a 27. Nesse momento, Paulo nos dá aquelas lições tão duras e tão profundas a respeito do comportamento sexual depravado. Ou seja, o pecadinho logo começa a se manifestar pelo apodrecimento dos valores morais, do sentimento de que o relacionamento, por exemplo, entre seres do mesmo sexo é uma coisa natural, que se pode amar perfeitamente uma pessoa do mesmo sexo e que isso é absolutamente normal, e aí vamos indo, terminamos fazendo paradas gays fantásticas que atraem milhões e milhões de participantes, a ponto disso se tornar um evento turístico anual das cidades em que isso acontece. A parada anual gay em São Paulo é um dos maiores eventos do planeta. Hoje se menciona São Paulo como a cidade mais turística do Brasil, porque aqui nós temos a Fórmula 1, porque aqui nós temos a Fórmula Indy, porque nós temos a parada gay, como se tudo fosse absolutamente natural. E como parada gay fosse tão bom quanto Fórmula 1 ou Fórmula Indy. Pessoal, para com isso. Isso é a depravação da espiral descendente. Um país vizinho nosso, nossos irmãos, recentemente aprovaram, por que não aprovaram o casamento gay. Um mês depois em que o casamento gay foi aprovado no Canadá, e a primeira-ministra canadense, na primeira semana depois da aprovação da lei, casou-se com uma senhora, obviamente do mesmo sexo. Ou seja, isso é um processo de deterioração. Não há, pessoal, de forma nenhuma, perante a palavra de Deus, reconhecimento de que um amor entre pessoas do mesmo sexo possa substituir verdadeiramente o casamento que foi monogâmico, heterossexual, disposto por Deus. Essa é a vontade de Deus. Deus assim se manifestou. Quando a gente nega a existência de Deus, a presença de Deus, a verdade de Deus, nós asfaltamos o caminho para esse processo de deterioração que vem pela frente e que vai para baixo o tempo todo, a ponto de levar o ser humano a se entregar a uma disposição mental reprovável em que os padrões e valores desaparecem, levando à desagregação da sociedade humana. Paulo chega a mencionar nesse trecho, capítulo 1, versículos 28 a 32, que esse processo de espiral descendente do pecado leva à degradação da sociedade humana. Ou seja, depravação, apodrecimento total, e ele menciona nada menos do que 21 vícios que acabam dominando o ser humano que se deixa controlar pelo pecado e se ausenta de Deus. Primeiro ele menciona 4 vícios, muito associados entre si: injustiça, maldade, ganância, depravação.
Depois ele menciona outros 5, que também são muito parentes entre si: inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Depois calúnia e difamação, um par isolado. Depois ele fala de homens inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, que podem substituir a verdade de Deus, são autodeuses, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, implacáveis, sem amor pela família. Pergunto a vocês, isso se aplica só aos gentios do tempo de Paulo? Isso que nós estamos vendo aí se aplica só aos gentios do tempo de Paulo? Claro que não. Se aplica a todos nós. A uns mais, outros menos, mas a todos nós. Paulo fala o tempo todo: nós somos todos culpados e todos indesculpáveis perante Deus. Dá para perceber porque eu disse que a aula ia ser sombria? Se a gente lê só esse trecho, fecha a Escritura, pega a forma mais rápida para se suicidar, para sumir, mesmo assim a gente sabe que não adianta, tá certo? O segundo trecho. Agora ele olha para a humanidade toda e fala dos críticos e moralistas que proclamam, mas não praticam altos padrões éticos. Romanos 2,16. Romanos 2, eu peguei a nova versão internacional, que me parece bastante boa, 2,16. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Você que julga pratica as mesmas coisas. Você que julga os outros é indesculpável. Quem é esse você? Eu. Foi isso que você falou? Que bom. Isso é o início da manifestação. Eu sou doente e preciso de um médico, Cristo. Quem é esse indesculpável? Eu. Por isso que eu falei para vocês, eu não posso estar aqui. Eu sou um televisor ligado, estou falando, mas não sou eu que estou falando, porque eu não podia estar aqui. Eu olho para isso e falo, não posso estar aqui. Veja, agora Paulo está falando de você, ser humano em geral. O tom de voz de Paulo sobe mais um pouquinho agora, ele fala da humanidade toda. O tema todo, fundamental dessa passagem, é que o juízo de Deus sobre quem se constitui juiz dos outros é um juízo definitivo e terrível. O juízo de Deus é, primeiro, inevitável. Romanos 2, versículos 1 a 4. Justo. Romanos 2, versículos 5 a 11. Imparcial, absolutamente imparcial. Romanos 2, versículos 12 a 16. Então vamos ver um pouquinho cada uma dessas coisas. Primeiro, inevitável. Nós, mesmo crentes, a gente peca, temos consciência das nossas falhas, das nossas limitações, da nossa depravação natural. Mas Deus é longânimo, benigno, bondoso. Ele está sempre pronto a perdoar. Ou seja, a gente pode tentar se esconder na bondade de Deus, na tentativa de escapar a esse juízo de Deus. Mas esse juízo de Deus é inescapável. Ele acontece hoje aqui. No momento em que ele nos deixa vivermos do jeito que queremos viver, isso nos leva à espiral da depravação, o juízo de Deus já está acontecendo aqui. Mas há um juízo, como vocês sabem, o dia do juízo. O dia em que Deus realmente fará o julgamento final através de Cristo. Esse dia é diferente do hoje. Esse julgamento é inescapável. Nós precisamos entender a bondade de Deus não como uma desculpa para o nosso pecado. A bondade de Deus permite que a gente tenha um caminho para o arrependimento. Por isso ele diz sempre, nos manifesta o tempo todo, arrepende-te.
Reconhece os teus pecados. Não peques mais. Vá e não peques mais. A bondade de Deus só pode ser desculpa para que a gente tenha uma nova oportunidade de arrependimento, não para pecar. Ou seja, a fé existe para nos proporcionar um espaço no qual nós possamos nos arrepender, não para nos dar desculpa para continuarmos pecando. Essa é realmente a forma de a gente pensar na bondade de Deus. Próximo passo, Deus é justo. E o julgamento de Deus será justo. Romanos 2,5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, tu acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, aquele dia, e da revelação do justo juízo de Deus. Quando ocorrer esse justo juízo. O que é esse justo juízo? Em que medida se manifesta efetivamente a justiça de Deus? Bom, a primeira delas nos leva a perceber que a forma como a gente age será julgada. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, cada um dos nossos atos vai ser avaliado, ou já está sendo avaliado, será pesado, será ponderado, e no dia do juízo, nós assistiremos à revelação das coisas. Salmo 62:12 menciona isso. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Provérbios 24:12. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Provérbios nos faz essa pergunta: não vai ser com relação às nossas obras que Deus vai nos pesar? E Jesus arremata dizendo, em Mateus 16:27, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ou seja, Deus vai nos ponderar, nos avaliar segundo o nosso procedimento. Não compreendamos isso como salvação pelas obras. Não, de forma nenhuma. O ímpio, aquele que será julgado pelas suas obras, sem dúvida nenhuma. Há dois destinos finais para a humanidade, segundo Paulo. O primeiro deles, vida eterna. Não é só segundo Paulo. Paulo fala disso, mas isso é sinalizado por Deus e por Cristo o tempo todo. O primeiro destino final da humanidade é a vida eterna, a qual Jesus definiu como conhecer a Ele e conhecer ao Pai. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é um destino. O outro, nós sabemos. A ira e a indignação que virá de Deus, que é o impressionante, acachapante derramamento do juízo de Deus. O primeiro destino receberá esta premiação: galardão, glória, honra, paz. O segundo destino, nada menos do que tribulação e angústia eternas. O ímpio, o que nega a existência de Deus, que nega a verdade, que troca Deus pela mentira, terá esse destino, porque será julgado pelas obras. E quando somos julgados pelos nossos fazeres, nossos pensamentos, nossos atos, sem a presença do defensor, nosso julgamento é esse: tribulação, angústia eternas. O juízo de Deus também será imparcial. Todos serão julgados imparcialmente, porque as exigências da lei estão para todos. Ah, não, mas eu não conhecia a lei, eu não sou judeu, nunca vi isso na vida. Como é que eu posso saber? Eu não posso ser julgado. Não há crime sem lei que antes o defina. Nullum crimen, nulla pena sine lege. Ou seja, se não tem lei, eu não posso ser punido, eu não posso ser condenado. Não. Não existe isso. Todos conhecem a lei. Todos serão julgados pela lei que está gravada em todo o coração humano. Romanos 2, versículo 12, parte A.
todos os que pecaram sem lei, os gentios, sem lei também perecerão. A eles não foi dado conhecimento da lei, como não é dado conhecimento da lei a uma criança que não chegou nem a aprender a lei, muito menos entender um sermão. Todos os que pecaram sob a lei, os judeus no caso, pela lei serão julgados. Você não tem lei, você será julgado pelos princípios que Deus pôs no seu coração, que são os mesmos que estão na lei. E se você tem a lei, a ti foi revelado de uma maneira mais clara o que Deus quer, então você vai ser julgado debaixo desses princípios. Ou seja, a imparcialidade está que a humanidade toda será julgada de acordo com os mesmos princípios. Ora, apesar de não terem a lei, os incrédulos parecem conhecer a lei. Porque Deus, ao criar o ser humano, fez uma pessoa moral e autoconsciente. As normas de Deus e as implicações, a transgressão dessas normas foram escritas nos corações de todos os seres humanos pelo Criador. Está no nosso DNA, pessoal. Está no nosso espírito. Ou seja, quanto maior for o nosso conhecimento da lei, maior conhecimento moral que a gente tenha, maior é a nossa responsabilidade moral. A lição de Cristo nesse aspecto é absolutamente contundente. Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ou seja, aquele que sabia e não se aprontou, apanha muito. Aquele que não sabia, apanha pouco. Isso é imparcialidade de Deus. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Estou entendendo porque eu disse que não posso estar aqui? Vocês também não poderiam estar aqui me ouvindo. Há 3 grandes verdades sobre o dia do juízo. Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho que Paulo estava trabalhando, nós vamos ver exatamente essas 3 características. Primeiro, Deus julgará todos os segredos dos homens. Deus vai fazer esse julgamento através e mediante Cristo Jesus. E esse julgamento é parte integrante do Evangelho de Deus. O que quer dizer isso? Deus julgará os segredos dos homens. Todo aquele pecadinho, depois o pecadinho um pouquinho maior, depois o pecadinho elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado ao piso sustenido, depois vai toda a depravação que a gente chegou. Tudo aquilo que a gente revela e tudo aquilo que a gente esconde será revelado. Tudo. Não ficará absolutamente nada sem julgamento, nenhum pensamentinho. O juízo de Deus terá a presença de um... Essa é uma figura que não existe no direito. É um acusador e um defensor público simultaneamente. Só a própria divindade pode fazer isso. Ou seja, o julgamento de Deus será feito por meio de Jesus Cristo, é o que está escrito na palavra. E Deus nos ensinou que esse julgamento é parte essencial do Evangelho. Ele tinha nos ensinado na primeira dispensação o tempo todo a lei, tinha gravado nos nossos corações a lei, os princípios fundamentais, a circuncisão, atos, obras, ele tinha ensinado tudo isso. Até que um dia ele nos ensinou o Evangelho. E disse, o julgamento vai acontecer mediante Cristo, como está anunciado no Evangelho. O que é o Evangelho, pessoal? É a mesma coisa, especificamente, que já havia acontecido com Abrão. Deus proverá. Deus proveu o Evangelho para a salvação da humanidade. Sem isso, meus caros, eu posso dizer para vocês que eu só estou dando aula para vocês nesse trecho, porque tem um depois. E o depois é que me faz estar aqui em pé, vivo e falando para vocês, senão eu não estaria fazendo.
Terceira parte desse trecho. A presunção dos judeus em relação ao seu conhecimento da lei. Romanos 2:17 a 3:8. Muito bem. Na primeira parte, Paulo falou dos gentios depravados, depois falou do ser humano como um todo. Agora ele se refere especificamente aos judeus. Agora ele está se dirigindo a pessoas que provavelmente estão se comportando assim. Vou ler um trechinho de Stott para vocês, apenas para contextualizar. Ora, Paulo, imagina você nos tratar assim, como se não houvesse a mínima diferença entre nós e os gentios. Por acaso, Paulo, você esqueceu que nós recebemos a graça, a revelação de Deus e a circuncisão, o sinal da aliança de Deus? Paulo, você esquece que esses três privilégios, aliança, circuncisão e lei, já são em si um sinal do maior de todos os privilégios, que é o fato de Deus nos ter escolhido para sermos o seu povo particular. Você tem a cara de pau de dizer que nós, os judeus, favorecidos que fomos por essa eleição incomparável da parte de Deus, não somos nem um pouquinho melhores do que os gentios, Paulo. Como é que você pode desdenhar dessas bênçãos singulares que nos distinguem dos gentios e nos protegem do juízo divino, Paulo? Você é um fariseu de fariseus. Como é que você pode falar isso, Paulo? E Paulo responde: você se diz judeu, você se apoia na lei, você se orgulha do Deus único, você conhece a vontade de Deus, você aprova o que é superior, você é instruído pela lei, você está convencido de que pode ensinar os outros. Você tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. E você ensina os outros e não se ensina a si mesmo. Que cara vocês acham que devem ter feito os judeus quando Paulo disse isso? É terrível. Absolutamente terrível. Aliás, quando eu escrevi essa tela, eu falei, eu não posso dar essa aula. Ele está falando comigo. Como você se arvora a ensinar alguém sendo quem você é? Paulo se refere agora à circuncisão dos judeus. Romanos 2, 25 a 29. O fato dos judeus conhecerem a lei não os isentava do juízo de Deus, tampouco fazia a sua circuncisão. Na verdade, Paulo falava, o sinal genuíno, a definitiva evidência de pertencer à aliança de Deus não é nem o conhecimento da lei, que vocês até conhecem, nem a circuncisão, e vocês são circuncidados. O que realmente faz a aliança é a obediência. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. É completamente diferente você achar-se um aliado de Deus, escolhido por Deus. E outra, de fato, é você ser. Existem 4 características fundamentais aqui. Primeiro, a essência de que ser um judeu não é uma coisa exterior e visível, é uma coisa interna e invisível. Segundo, a verdadeira circuncisão acontece no coração das pessoas, não na carne.
Essa semana na discussão aí sobre trazer aquela iraniana para o Brasil, para livrá-la do apedrejamento, as bondades que o Lula faz com o chapéu dos outros, eu fiquei sabendo sobre circuncisão feminina. Diz que as mulheres muçulmanas, em alguns países, chegam a ser circuncidadas, ou seja, remoção do clitóris, que depois, quando casarem, então sofrerão uma nova operação na tentativa de recuperar alguma sensibilidade. Pessoal, a circuncisão não é na carne, a circuncisão é interna. A circuncisão é efetuada pelo Espírito e não pela lei. E a aprovação dos seres humanos não vai ser um processo de aplauso público, reconhecimento humano, mas o reconhecimento virá do próprio Deus. Ao que os judeus possivelmente objetassem. E essa é a parte final do trecho. Ao evidenciar que nenhuma diferença fundamental existe entre judeus e gentios, Paulo parecia questionar a aliança, as promessas, o próprio caráter de Deus. E eles fazem 4 perguntas, às quais Paulo se antecipa e responde de uma maneira muito contundente. Primeira objeção: o ensinamento de Paulo é uma sabotagem à aliança de Deus. O que Paulo está ensinando, na verdade, é distorcido e é uma sabotagem à aliança que Deus fez conosco, o povo judeu, há 2000 anos atrás. Isso está em Romanos capítulo 3, versículos 1 a 2. Pelo contrário, essa é a objeção, Paulo responde assim: ser guardião da revelação especial de Deus é um privilégio imenso. Como vocês disseram, é um privilégio tremendo ser alvo da aliança de Deus e da revelação de Deus. Isso é um enorme privilégio. E ele prossegue: e essa responsabilidade não foi dada a nenhuma outra nação. E aqui o grifo é meu: responsabilidade. Ou seja, ao privilégio se antepõe a responsabilidade. Quando você se sente privilegiado por receber a revelação de Deus, você tem uma postura. Quando você se sente mais responsável, porque você é o receptáculo da revelação de Deus, a postura é outra. E Paulo inverte as coisas. Você não tem um privilégio, você é responsável por isso. Segunda objeção, Romanos 3:3. Os ensinamentos de Paulo anulam a fidelidade de Deus. Ora, Paulo objeta: Deus nunca romperá a sua aliança. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mesmo que todo e qualquer ser humano fosse mentiroso, e é, Deus ainda seria verdadeiro. Próxima objeção. O ensinamento de Paulo contradiz a justiça de Deus. Romanos 3, versículos 5 a 6. Ao que Paulo retruca: a nossa injustiça nada mais faz do que ressaltar ainda mais a justiça de Deus. Se Deus fosse realmente injusto, como é que Deus iria julgar o mundo? Ele não teria competência para isso. Ele não seria um juiz idôneo. Não poderia estar nessa instância. Terceiro, impugnar a justiça de Deus seria justamente subestimar a competência de Deus para fazer qualquer julgamento. E esses argumentos são acachapantes. Ou seja, essa objeção simplesmente é transformada em pó pela contra-argumentação de Paulo. E quarta objeção, que está no fim do trecho: os ensinamentos de Paulo são uma falsa promoção da glória de Deus. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Paulo argumenta: escuta, vocês estão dizendo que eu estou mentindo, que o que eu estou pregando é uma distorção. Nesse caso eu sou um terrível pecador, mas Deus tem abençoado a minha pregação.
O Evangelho está se expandindo pela graça de Deus numa velocidade incrível, para lugares até que eu ainda não fui, penso ir, mas talvez nunca vá. A obra de Deus está florescendo. E isso não se faz porque eu sou bom, mas porque Ele está comigo. Se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que é que vocês ainda me condenam como pecador? Eu estou pregando a verdade de Deus. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos? Pratiquemos os males para que venham bens. Ora, nós não podemos praticar mal para que a bondade de Deus superabunde. Nós já vimos isso. A bondade de Deus é para que a gente tenha um caminho para o arrependimento e para o trabalho na lavoura de Deus. E Paulo mostra exatamente isso. Essa objeção também não subsiste. E, finalmente, a quarta parte da nossa estrutura. Todos nós, humanos, somos culpados e indesculpáveis diante de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 3, versículos de 9 a 20, que é o fim do trecho que me coube trabalhar com vocês hoje. Paulo começa esse trecho fazendo como que um colar de pérolas. Ele faz um encadeamento de citações do Velho Testamento, que era uma coisa bastante comum nos rabinos naquele tempo. Esse trecho está em Romanos de 3, 10 a 18. Começa assim, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Eclesiastes 7:20. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 14, 1 a 3, Salmo 53, 1 a 3. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urde engano. Salmo 5, 9. Veneno de víbora está nos seus lábios. Salmo 140, versículo 3. E prossegue. A boca dele, eles a têm cheia de maldição e amargura. Salmo 10, versículo 7. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Isso está em Isaías 59, versículos 7 e seguintes, e Provérbios 1,16. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Salmo 36, 1. Paulo conhecia profundamente a palavra de Deus. Deus não escolheu Paulo para a missão que ele exerceu, tremenda missão, além de ser o apóstolo dos gentios, aquele que deu o maior composto doutrinário ao cristianismo. Paulo conhecia profundamente a palavra de Deus e pesquisava profundamente a palavra de Deus, e quando ele escreveu Romanos, ele estava olhando para as Escrituras, fazendo remissões diretas. Esse trecho é uma evidência disso. Paulo estava afundado nos seus livros, escrevendo, não apenas de cabeça, embora ele tivesse tudo isso na cabeça e no coração, mas ele estava fazendo um trabalho de grande profundidade técnica, verdadeiramente. E a inspiração de Deus é que fazia esse encadeamento perfeito. Ora, gostaria de destacar com vocês 3 pequenos detalhes que aparecem nesse encadeamento. Primeiro, na vida que está marcada pelo pecado, Deus está ausente. O pecado é como uma autodeificação, uma atrevida determinação de ocupar o trono que pertence somente a Deus. Isso vem desde o Éden, hein, pessoal? Não pode comer dessa árvore. Você pode fazer tudo. Ah, é? Eu vou fazer porque eu vou ser igual a ele, vou sentar no trono dele. Primeira manifestação da cobiça humana, da autodeificação humana.
Segundo, o pecado tem uma natureza destruidora. Ele é capaz de infestar a nossa vida, levando-nos à depravação total. E terceiro, o pecado é universal. Todos seguiram o seu caminho pessoal. Todos seguiram. Ninguém é justo, nem um sequer. Se vocês olharem para o passado, havia um justo, Noé. Ele tinha pecado, tanto que a gente viu ele pecando depois. Noé foi preservado, mas nem ele era justo. Ninguém é justo, pessoal. Romanos 3, 19 e 20. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei, isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. A lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Ou seja, argumentando com os judeus, Paulo mostra claramente a salvação pelas obras da lei. Quem se julga capaz de salvar-se a si mesmo, praticando as obras da lei, circuncisão, rituais, etc., se sente orgulhoso e privilegiado. Esse era o sentimento dos judeus. Como, Paulo, você pode pregar isso que você está pregando e dizer que nós somos iguais? Isso é orgulho, é sentimento de privilégio. Nós somos privilegiados. A salvação pela fé abole completamente esse orgulho, esse privilégio. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. A lei mostra aos homens o pecado, para que a partir desse conhecimento percebam a sua total escravidão ao pecado e busquem então a maravilhosa graça de Deus através de Cristo. Finalmente, esse é o desenlace. Vamos nos imaginar como réus num julgamento. Nós estamos argumentando, estamos sendo acusados. E nós estamos lá com o nosso coração procurando uma saída, uma fugazinha. Temos um advogado do lado, se temos muito dinheiro, temos mais de um advogado. Trazemos provas absolutamente fantásticas, usamos toda a possibilidade processual, todos os recursos, todas as estratégias possíveis para encontrar uma escapadinha. Mas a acusação vem pesando, vem pesando, vem pesando, vem pesando. Afinal, as provas são tão avassaladoras que num certo momento a gente não pode fazer outra coisa senão abaixar a cabeça e esperar a sentença condenatória. É assim que provavelmente se sinta um réu que verifica as evidências dos seus crimes. Eles estão colocados a nu, evidentes para todos ver, não há mais defesa nenhuma. A nossa boca quase que cola, fica seca. E a gente não pode alegar mais nada no nosso favor, dadas as evidências enormes e irrefutáveis da nossa culpa. E isso retine na cabeça, culpa, culpa, culpa. É mais ou menos assim que a gente se sente. Mas agora, felizmente existe o mais agora. Isso não é parte da minha aula, isso fica para a próxima semana, mas eu preciso, para sentir um certo alívio como pecador, falar um pouquinho do mais agora. Se nós estamos seguros que essa é a condição humana, e eu sou parte dessa condição humana, se o diagnóstico divino a respeito da minha total pecaminosidade está correto, se eu sou indesculpável perante o justíssimo juiz pela minha natureza pecaminosa, Deus proverá. Na hora do cutelo cair, Pai, onde está o cordeiro? O cutelo já ia caindo. E Abraão, com toda a fé, Deus proverá.
Diante de Deus nós somos condenados. Não temos nada a dizer. Estamos então prontos para ouvir o magnífico "mas agora", que aparece no versículo 21, Romanos 3, 21. Quando a gente se rende à nossa condição pecaminosa, eu preciso do médico. Eu preciso de alguém que me cure definitivamente, porque eu não posso fazer isso. Romanos 3, 21. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas nada tem a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão o testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, assim demonstrando a sua justiça. Felizmente, para nós que cremos, Deus proverá. Graças a Deus. Faz uma oração, Paulo. Senhor nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos pela leitura e estudo da Tua Palavra, desse texto. Te agradecemos pela revelação, através do Teu Espírito, convencimento, que vem através da leitura e estudo. Te agradecemos também, principalmente, pelo grande amor manifestado através de Jesus Cristo, que é através dele nós podemos ter a salvação e não sermos condenados. Nós te agradecemos e nós te louvamos, no nome deste mesmo Salvador chamado Jesus Cristo. Amém. Bom domingo a todos e nos vemos, se Deus quiser, à noite.